Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 26 e 27 do livro de Levítico, né? E hoje, então, nós estamos encerrando o estudo do livro de Levítico. O capítulo 26 trata das bênçãos decorrentes da obediência e das maldições decorrentes da obediência. No versículo 1 do capítulo 26, quatro abominações, são quatro abominações ao Senhor. Os ídolos, né, que são deuses de barro ou de terracota, as imagens de escultura, que era o ídolo esculpido na pedra, as colunas, que eram pedras memoriais usadas para propósitos idólatras, e a pedra com figuras, que era a pedra esculpida ou pintada com uma figura ou imagem. No versículo 2 do capítulo 26, o Senhor manda observar detalhadamente os mandamentos. Guardar o sábado, como a gente viu antes, é o quarto mandamento. No versículo 3 do capítulo 26, as bênçãos da aliança de Deus com Israel eram baseadas na obediência de Israel às leis de Deus. Israel frequentemente desobedecia às leis de Deus. No versículo 4 do capítulo 26, o termo no plural chuvas indica chuva no outono e chuva na primavera. No versículo 8 do capítulo 26, as proporções de 1 para 20 e 1 para 100 apontam para as vitórias milagrosas de Israel sobre seus inimigos, com as quais Deus recompensaria seu povo se eles obedecessem a seus mandamentos. No versículo 11 do capítulo 26, a obediência do povo de Israel às exigências da aliança seria recompensada com bênçãos, culminando com a maior de todas as bênçãos, a presença de Deus entre o seu povo. No versículo 12 do capítulo 26, especialmente na nuvem da glória chamada Shekinah, que ficava entre os querubins, sobre o propiciatório no Santo dos Santos. No versículo 13 do capítulo 26, em algumas traduções da Bíblia, está escrito que o Senhor quebrou os canzis do jugo. Outras traduções trazem apenas jugo e outras trazem timões do jugo. Essas palavras, canzis, timões, jugo, essas palavras se referem a uma peça de madeira que se atrelava ao pescoço de animais. Aqui, o Senhor estava lembrando o tempo de servidão no Egito e está descrevendo Israel como um animal mantido, né, preso sob um jugo pesado. Nos versículos 14 a 17 do capítulo 26, o povo fora prevenido contra 5 pecados. 1, de não escutar a Deus. 2, de não cumprir seus mandamentos. 3, de rejeitar os estatutos do Senhor. 4, de aborrecer os juízos de Deus. E 5, de violar a aliança com ele. As maldições aumentam em severidade conforme a recusa persistente em se arrepender. O Senhor só estará contra o seu povo quando este se voltar contra ele. Dos versículos 18 a 20 do capítulo 26, o propósito em disciplinar a nação era levá-la a se arrepender dos seus maus caminhos e voltar para seguir ao Senhor. O desejo de Deus era perdoar e abençoar, mas isto dependia de Israel se arrepender do mal para seguir e obedecer ao Senhor. No versículo 29 do capítulo 26, isto ocorreu em Samaria, quando Ben-Hadad, rei da Síria, cercou a cidade. E vocês podem conferir isso em 2 Reis, capítulo 6, versículos 24 a 29. No capítulo 31, no versículo 31 do capítulo 26, aqui o Senhor diz que não estaria aceitando as ofertas do povo, os sacrifícios, de modo que os estaria rejeitando. É que ofertas, sacrifícios, sem obediência, não fazem sentido. Dos versículos 32 e 33 do capítulo 26, Deus aqui apresenta a punição que seria dada ao seu povo por causa de sua persistente desobediência e descuido com a aliança. Até hoje, o povo judeu está espalhado entre as nações.
Tudo isso, inclusive, Israel só foi criada o Estado de Israel, como hoje nós conhecemos, só foi criado pela ONU em 1948. Tudo isto foi cumprido quando as tribos do norte foram conquistadas e levadas cativas entre os territórios conquistados pelos assírios, e quanto às tribos do sul, quando Nabucodonosor levou o povo cativo à Babilônia. Agora nós vamos ver os versículos 34 a 35 do capítulo 26. Nesses versículos, esta maldição prediz o fracasso de Israel em guardar os anos sabáticos. O cumprimento dessas palavras se vê no cativeiro babilônico. Do rei Saul ao exílio foram 490 anos, um período do qual os 70 anos sabáticos tinham sido negligenciados pelos hebreus. O cativeiro na Babilônia durou 70 anos, dando à terra o descanso prescrito pela lei de Deus. Só para consertar aqui uma informação que eu dei, eu falei que o Estado de Israel havia sido criado pela ONU em 1948, e na verdade foi em 1949. Então, voltando. Os versículos 40 a 42 do capítulo 26, aqui o Senhor apresenta sua misericórdia, falando de um momento de arrependimento, de um ponto de retorno ao caminho correto. A restauração prometida depende de o povo confessar sua iniquidade e ter humildade. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 27, que é o último capítulo de Levítico. O capítulo 27 fala sobre os votos e sobre os dízimos. Dos versículos 2 e 3 do capítulo 27, as pessoas que se dedicavam ao serviço de Deus através de votos poderiam ser redimidas por meio de um valor em dinheiro estabelecido por Deus ou pelo sacerdote. Os nazireus também faziam votos que incluíam pessoas. Nos versículos 9 a 10 do capítulo 27, animais prometidos ao sacrifício não mais poderiam ser recuperados. Dos versículos 11 a 13 do capítulo 27, animais impróprios ao sacrifício precisavam ser remidos. A adição da quinta parte, 20% sobre o valor do voto, servia para impedir que os servos de Deus fizessem votos impensados. No versículo 16 do capítulo 27, aqui vemos a origem da ideia do alqueire, que é uma medida de semente. Hoje, avaliamos o terreno com alqueires vinculados a medidas métricas, o que é injusto, pois algumas áreas de pântano, rochas ou florestas são impróprias para semente e desvalorizadas. O valor real da terra é a ceifa que produz. No versículo 22 do capítulo 27, esse campo não era livre para ser dado à obra de Deus, já que haveria de voltar para a família que o herdou. Então, o campo era apenas emprestado. No versículo 26 do capítulo 27, não se devia dar como voto um animal primogênito, porque todos os primogênitos pertencem ao Senhor. No versículo 28 do capítulo 27, propriedades e pessoas dedicadas irremissivelmente a Deus eram postas irrevogavelmente a serviço de Deus, ou eram totalmente destruídas. Dedicar irremissivelmente é reservar irrevogavelmente a uma finalidade. Se a pessoa ou o animal já tivesse sido consagrado a Deus, não havia como resgatá-lo com valores, mesmo pagando os 20% a mais do voto. No versículo 30 do capítulo 27, o dízimo é a 10ª parte do produto da terra e do gado, que era dado ao Senhor. O dízimo de Israel era entregue para o sustento dos levitas e dos sacerdotes, para ajudar nas refeições sagradas e para socorrer os pobres, os órfãos e as viúvas. O dízimo é o reconhecimento de que
tudo pertence a Deus e indica que somos gratos a Ele por sua graça e que nossa dedicação a Ele é total. Então, encerramos não apenas o estudo dos capítulos 26 e 27, como encerramos aqui o estudo do livro de Levítico.